Mensagem contida no boletim para a nossa meditação. Pode, às vezes, até aqueles que já são batizados pensar que essa palavra é exclusiva aos que ainda não se batizaram. Mas, irmãos, realmente ela é direcionada especialmente àqueles, principalmente que ainda não tomou uma decisão, que às vezes sabe, entende, compreende que este é realmente o verdadeiro caminho que leva a criatura aos céus. Pode, às vezes, até um jovem que, quando nasceu, os pais já eram apostólicos, e assim aprendeu a ter fé, confiar no poder da Santa Vó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, sabe e sente no seu espírito de que realmente a convicção de fé que esta igreja é verdadeira e é dos céus, como é. Assim anunciamos, cremos e confiamos. Mas às vezes, por ilusões desta vida, adia o momento de fazer a decisão. Então a estes a mensagem é um convite para que façam o mais breve possível, que tomem a decisão certa, que lutem pela sua santificação, porque não sabemos o nosso amanhã. E esta vida terrena é passageira. Aqueles que já são batizados, que já fizeram este voto, às vezes até, eu sei que aqui temos irmãos de mais idade, que inclusive a Santa Vó prolonga a vida de muitos, para exemplo para os mais jovens, que às vezes já faz até 50 anos que se batizaram, 40. Outros que faz 30, 20, 10. Então a nós que já somos batizados, esta mensagem também nos faz lembrar daquele voto que fizemos a Deus, tendo a igreja como testemunha. O que a mensagem aqui, ela assim esclareceu muito, que sempre o Santo Irmão Aldo fez, é mostrando que o batismo nas águas ocorre após a pessoa ter se decidido, ter recebido o batismo com o Espírito Santo. Principalmente aqueles que vieram para esta igreja já após uma certa idade, diferente daqueles que citei há pouco, que quando nasceram os pais já eram apostólicos. É certo que também devem tomar a decisão, como falei há pouco, mas aqueles que às vezes, como a maioria dos nossos irmãos de mais idade que aqui estão, são testemunhas, viveram parte ou tempo de sua vida no mundo, aí fora, passaram por momentos tão difíceis, sendo vítimas de espíritos das trevas, de pessoas que faziam trabalhos das trevas contra a sua pessoa, a família, contra aqueles que às vezes tinham inveja e tentavam prejudicar o meio daquela família, daquele que hoje é nosso irmão, nossa irmã, sustentar os filhos, e que sofriam tanto aí fora, dominados também por pensamentos errados, enganosos. E quando ouviram, eu mesmo, quantas vezes, falando com os irmãos de mais idade, ouvi relatos dizendo assim: pastor, quando nós ouvimos pela primeira vez a hora milagrosa, foi um momento realmente de alegria, de transformação de vida. Alguns, bastou um único programa, lá na década de 60, às vezes até antes, ou na década de 70, para já, assim, sentir o poder da Santa Vó Rosa, o poder que estava nesta igreja antes da Santa Vó ser arrebatada, onde ela já estava sendo preparada para se tornar o Consolador, e Jesus já estava nesta igreja. Inspirava o bispo Eurico, principalmente naquela década de 60, e que falava diretamente com aquele ouvinte, que estava sofrendo, que era
escravo de uma enfermidade, de um mal feito, que era iludido, indo em lugares pensando que estava buscando o consolo e o alento, e estava piorando mais ainda a sua vida, porque ia aonde o mal dominava. E o bispo Eurico, posteriormente a missionária Odete, através da hora milagrosa, falou diretamente com aquele ouvinte, sobre aquele erro, sobre aquele engano que estava vivendo. E aquilo fez com que aquela criatura se despertasse espiritualmente, cresce naquela palavra, depois no ministério da Santa Vó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, e a vida foi transformada. Hoje testificam, hoje a avó fala para os filhos, para os netos, e deve falar, porque principalmente a juventude de hoje teve este grande privilégio de já ter nascido aqui no berço de ouro, sob a proteção da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. É importante o vô, a avó, o pai, a mãe relatar como era a sua vida lá fora, qual era as consequências que colhia da prática do pecado, dos vícios, o sofrimento que trazia para a família, para os filhos, para a esposa, para o esposo e assim por diante. Irmãos, um outro ponto importante da nossa doutrina sobre o batismo é quando às vezes alguns, e eu falo alguns, aqueles que já são apostólicos, mesmo que ainda não se batizou, mas desde quando nasceu ouve esta doutrina, ou já faz alguns anos que está participando da reunião, e até mesmo aqueles que já são batizados, que deviam honrar o seu voto e muitas vezes para justificar seus erros até chega a dizer assim, Jesus veio para salvar os doentes mesmo. Ou alguns que dizem assim, no mundo todo mundo é pecador, ninguém é perfeito. Pensamentos assim, irmãos, não podem fazer parte da vida do apostólico que é conhecedor desta santa doutrina. Sim, realmente, Jesus, no passado, ele transformou a vida de muitos, ele representou o médico espiritual, da forma que hoje, na sua segunda vinda, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo também com o poder que receberam. Citei há pouco, eles foram médicos espirituais da vida, se não na minha, um jovem, ou dos jovens, ou dos que são hoje adultos, do nosso pai, da nossa mãe, do vô, da avó. Eles assim deram razão, esperança, para que estes vivessem, muitas vezes fazendo até o milagre da cura de uma enfermidade, e como citei há pouco, a transformação de vida. Mas irmãos, os que são conhecedores da verdade não são mais considerados doentes, porque estão sob o amparo e a proteção constante dos céus, porque nós temos a medicação, temos o alimento espiritual, que nos ajuda a vencer o pecado e as ilusões que surgirem na nossa vida nesta terra. Sim, uma grande verdade é que enquanto vivermos aqui, as lutas, as tentações, as oportunidades para o pecado vão surgir. Isso é verdade, sim. Mas, irmãos, além da oportunidade do arrependimento, da conversão, através do conhecimento da verdade, do batismo com o Espírito Santo e depois a confirmação com o batismo nas águas, a nossa doutrina é o alimento, é o refrigério, é o medicamento para que a nossa saúde espiritual sempre esteja boa. Inclusive, irmãos, quantos e quantos que assim temos, ou a maioria, hoje toda a igreja tem a oportunidade de estar sempre participando da Santa Comunhão, que também é um alimento espiritual que Jesus implantou, inclusive, nesta igreja para dar força àqueles que se batizam de cumprirem com o voto que fizeram, de cumprirem.
Portanto, irmãos, aqueles que às vezes pensam que que pensam somente que Deus é misericórdia, é perdão, e às vezes pensando nisso acabam até vacilando no voto que fizeram, continuam pecando mesmo depois do batismo, permanecem errando em sua vida, estão se esquecendo que Deus também é justiça, Ele é perdão, Ele é misericórdia, Ele é amor sim, de forma abundante para o bem do ser humano, mas Ele também é justiça. Inclusive esses dias ouvi uma mensagem da missionária Odete que ela falava sobre isto, que um corista, um músico, um obreiro, uma diaconisa, um pastor, ele é julgado diferente, ele passa pela justiça de Deus diferente do que aquele que muitas vezes é um membro que veio há pouco tempo para a igreja. Aquele que faz mais tempo, ele é mais conhecedor, ele está recebendo um preparo ainda maior. Portanto, a justiça de Deus é aplicada de forma perfeita sobre todos nós. E nesta terra, irmãos, existe sim a possibilidade de buscar a perfeição. É o que devemos fazer e lutar para isso. Tanto isto é verdade que a Santa Avó, que o Santo Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria, Jesus, eles foram perfeitos em tudo, deixando para nós o exemplo de que é possível buscarmos a perfeição, alcançarmos. Irmãos, é o que eu falei há pouco, é lógico que é uma busca que deve ser constante, todos os dias, todos os momentos, buscando força, ânimo, através das orações, que é a arma do Filho de Deus para vencer as lutas, as tentações, as ilusões que são colocadas diante de nós. E os irmãos podem ter a certeza, se fizermos a nossa parte, se buscarmos, se tomarmos a decisão e quisermos realmente sempre ser fiel ao voto que fizemos do nosso batismo, o que for preciso da parte dos nossos santos, eles estão prontos para nos conceder. Eles só não obrigam a criatura a praticar o certo, porque Deus nos deu a inteligência, as escolhas, nós que precisamos assim querer, ser, fazer. Nós somos conhecedores, então não há nada que justifique uma pessoa conhecedora de forma tão perfeita, através desta que é a única doutrina no mundo perfeita, porque veio dos céus, está aqui na Igreja Apostólica. A doutrina é a disciplina. Então nós que somos conhecedores desta verdade, não existe motivo para dizer, eu errei por causa disso, tudo nos é esclarecido. Irmãos, aqui para finalizar, ouvimos também uma parte importantíssima, que às vezes tem alguns que se preocupam muito com a doutrina, e que sim, devemos ter este cuidado, buscar viver a disciplina, a forma de se vestir, a forma de proceder, de tratar o semelhante, mas também, irmãos, nós devemos, como aqui falou, através do batismo, deixar para sempre a prática dos sentimentos maus, que às vezes, uma mágoa, que às vezes é um sentimento de inveja, de orgulho, de vaidade, que é muitas vezes a criatura que tem dificuldade não apenas de perdoar alguém, mas às vezes até de perdoar a si próprio. Então vem para a igreja, conhece a verdade, muitas vezes, mesmo estando lá no mundo, fazia algo tão terrível e grave, que sabia que era errado, mesmo antes de conhecer essa doutrina. E quando veio fazer parte deste povo, aí sim, teve um esclarecimento muito mais profundo, através da perfeição de nossa doutrina. E alguns muitas vezes até se batizam, mas ficam sentindo aquela culpa, ficam muitas vezes lembrando daquilo.
Alguns até falam para outras pessoas. Eu quando não era da igreja eu fazia isso, eu fazia aquilo. E estar lembrando é estar revivendo. Pode ser muito prejudicial para a nossa santificação. Outros, às vezes, por ser algo tão terrível, ficam guardando somente consigo. Irmãos, hoje, com o aprimoramento e também com a perfeição que a medicina está alcançando, este mal ou este sintoma, muitas vezes é manifesto e conhecido como as depressões. A doença do século, o que mais está atingindo e prejudicando a vida e até destruindo por completo a vida de pessoas. É a culpa, é a falta do perdão. Irmãos, o Santo Irmão Aldo chegou a falar num boletim uma vez, que para Santa Avó Rosa, hoje, na atualidade, não existe nada impossível, ela tudo pode. Inclusive ela recebeu o poder de Deus, o título até de grande julgadora, conforme o coral canta. E ela recebeu a autoridade para perdoar. Eu me lembro que o irmão Aldo disse assim, que a criatura pode ter, lá fora, antes de conhecer esta igreja, ter praticado coisas até graves, muito graves, terríveis. Mas ao ouvir o nome da Santa Avó Rosa, ao crer no ministério e no poder dela com sinceridade, ela perdoa, ela recebeu este poder. Ela perdoa e esta criatura se batizando, este passado será esquecido pelo nosso Deus. Não será cobrado quando for o nosso Pai assim julgar esta criatura. Então, meus irmãos e irmãs, aqui estamos, temos este grande privilégio de fazer parte deste santo caminho, estar nesta santa igreja. Fica, portanto, o convite para aqueles que ainda não se batizaram, para que não fique adiando, não fique deixando para depois, preocupado às vezes com a vida material, as coisas passageiras. Vamos aproveitar enquanto é tempo. Aqueles que às vezes até já se batizaram, ainda existe irmãos que se batizaram lá na década de 70 e nunca mais foram na sede de nossa igreja. Nunca mais foram participar de uma semana festiva, para recordar aquele voto que fez de forma tão esplendorosa, maravilhosa. Então fica o convite a estes também, que têm condições físicas, de saúde, para que participe também, para que vá para a sede, participar desta festa do batismo que vamos ter, como aqui foi falado, já está marcado no dia 30 de agosto. E assim sendo, irmãos, temos a certeza e a convicção de que todos os nossos santos estarão prontos para conceder, nos ajudar e nos abençoar. Chegamos ao fim da nossa reunião, agradeço muito a presença de todos, ao ministério que todos executaram. Igualmente, também agradeço aos nossos internautas, e fica o convite para que nos acompanhem amanhã, na nossa reunião que terá início às 10 horas da manhã aqui nesta congregação. Espero poder contar com a presença de todos que hoje aqui estão, e também, mais uma vez, reforço o convite para na terça-feira próxima, para a reunião de oração. Deus permitindo, estarei aqui junto com os irmãos para realizarmos também esta importante reunião de grande valor que é a reunião de oração. Convido agora, por gentileza, os que estão sentados para ficarem em pé. Em sinal de reverência, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui ao findar esta santa reunião agradecidos por estes esclarecimentos sobre o batismo, sobre a grande oportunidade, o privilégio que está nesta igreja apostólica, a oportunidade, da forma que ocorreu na vida de muitos, principalmente dos nossos irmãos de mais idade, de ouvirem esta palavra, esta mensagem, a hora milagrosa. E o que hoje meditamos aqui
ter assim acontecido na vida destes nossos irmãos. Eles estarem aqui, às vezes até já em idade avançada, testemunhando esta parte importante da nossa doutrina, que é da forma que o Senhor Santo Irmão Aldo nos ensinou. O poder da Santa Vó Rosa em transformar vidas, em conceder a unção do Espírito Santo para sermos verdadeiros filhos de Deus nesta terra. Lembra a Senhora Santa Vó os nomes que estão na caixa de pedido de oração. Os que oram, clamam agora, pedem uma bênção, uma graça e até um milagre para a sua vida. Lembro também daqueles que pedem uma bênção para a sua vida espiritual, que às vezes o que citamos hoje aqui tem perturbado sua vida, tirado a sua paz, a falta do perdão, a falta dos sentimentos bons. Aqueles que muitas vezes têm dificuldade em obedecer à disciplina, mas que querem poder ter força para dizer não às modas, aos trajes que expõem a sua pessoa, a surgir o sentimento mal no semelhante. Isto tudo estes estão clamando, pedindo e orando para que possam vencer todas estas ilusões que o mundo está oferecendo e principalmente luta contra os filhos de Deus. Nesse instante também, Mãe Maria Santíssima, com Jesus visite os lares, abençoe estes que aqui estão, dê a estes que aqui vieram a recompensa pelo seu amor e dedicação. Lembro também aqueles que não estão aqui por um motivo justo, às vezes acompanhando, ou os internautas que estão em cidades distantes, que possam receber o consolo, a paz, o alento e a felicidade. Querido Deus, abençoe a nossa congregação de Coronel Vivida, os irmãos que aqui frequentam, os irmãos de outras congregações que estão aqui, toda a família apostólica, os ouvintes da Hora Milagrosa, e que muitos possam vir conhecer este santo caminho. Queridos, amados irmãos e irmãs, os internautas, que a bênção e a graça desses santos e anjos e as virtudes do Divino Espírito Santo esteja com todos, hoje e para sempre. Amém. Paz do Senhor a todos e até a reunião festiva de amanhã.